Muito bem, vamos falar agora um pouco sobre o maior colégio eleitoral do país, sobre São Paulo. Temos aqui um levantamento feito pelo Instituto Paraná. Vamos aos números. João Dória tem 45,1% dos votos totais. Márcio França marca 41,1%. Para quem nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook em vídeo, você tem os dados na sua tela. Somados, brancos, nulos e indecisos são 13,8%. Considerando apenas os votos válidos, João Dória aparece com 52,3% contra 47,7% de Márcio França. Como a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, o cenário é de um empate técnico, com João Dória um pouco à frente, e João Dória que começou a semana de campanha tentando colar ao máximo em Jair Bolsonaro. Esteve no programa Pânico hoje, por exemplo, e uma de suas frases, Vera, foi: a polícia vai atirar para colocar no cemitério. Um discurso bem à direita. Pois é, já tratou desse mesmo jeito durante o primeiro turno, disse que a polícia vai atirar para matar. Ele tem feito essa pregação bem bolsonarista na esperança de colar os seus votos aos do Bolsonaro. Por enquanto, essa pesquisa mostra que não funcionou numericamente, portanto ele não tem o grosso do eleitorado do Bolsonaro, ele tem uma fatia, não tem a totalidade, e não funciona totalmente também no discurso, Silvio, porque o Dória tem contra si alguns fatores que estão pesando e que estão sendo bem explorados pelo Márcio França. A saber, o fato de ter abandonado a Prefeitura de São Paulo e essa contradição interna entre ele e o resto do PSDB, que faz com que o adversário colhe nele o rótulo de traidor, de alguém que não cumpre a palavra, etc. Isso tem um peso na política. Some-se a isso o fato de que o PSDB está no governo de São Paulo há mais de 2 décadas e tem uma fadiga de material, então tem uma situação mais complexa para ele. Para atacar esse problema do PSDB, você veja que ele já está deixando aliados seus ventilarem a hipótese dele sair do PSDB uma vez eleito. Ele já tem convites, sondagens para ir para o próprio PSL. Então isso é um jeito de tentar se dissociar desse desgaste que o PSDB tem em São Paulo, seja pelo Aécio, pelos outros casos de corrupção, pelos problemas do governo Alckmin, pela debacle que foi o Alckmin aqui. Então é a tentativa do Dória de se descolar do PSDB e se associar ao Bolsonaro. Andreasa, vamos lá, os números apertados, né? A eleição aqui tende a ser decidida na última hora. E uma campanha muito interessante, né, Silvio? Você vê que o Dória, o texto do Dória, a narrativa do Dória é muito pobre nessa altura do campeonato. É muito pouco se apresentar como linha auxiliar do bolsonarismo e esperar crescer com isso. Como disse a Vera, os números não mostram. Do outro lado, a narrativa, a construção da persona do Márcio França é muito habilidosa, é muito bem feita. Essa é uma briga muito interessante a ser decidida na reta final, no Photoshop. E eu acho que o Dória está cavando para si uma posição muito difícil, porque obviamente se ele vir a ser eleito governador de São Paulo, ele já se posicionará como uma das principais lideranças do PSDB, dificilmente irá para o PSL, porque já estará de olho na presidência em 2022, quando, portanto, naturalmente seria adversário daquele de quem tenta ser linha auxiliar agora do Jair Bolsonaro. Muito complicado o futuro político do João Dória, mesmo que ganhe a eleição para governador. Eu acho difícil. Márcio França vai ter. Joel, e o Márcio França também ganhou apoio hoje do PDT, e tem a questão do Major Olímpio, né? Candidato ao Senado eleito pelo eleitorado do Bolsonaro, né? E o Major Olímpio apoia o Márcio França e não fica com o Dória por questões aqui do estado de São Paulo, problemas históricos que ele tem com o PSDB, especialmente com o governo geral do Alckmin, no que diz respeito a reajuste de polícia militar e por aí vai. Exato, Silvio. O SCAF já estava com o Márcio França, né? A gente sabe que o PT também certamente não queria o PSDB aqui, isso não adianta muito, mas estava implicitamente com o França. A gente tem o Major Olímpio, candidato do PSL, do Bolsonaro aqui, apoiando o Márcio França. A gente tem até mesmo o PSDB, alas do PSDB acenando claramente para o Márcio França. Então realmente o Dória tem a máquina de comunicação dele, tem ainda aí alguma coisa de PSDB e tem o seu carisma pessoal, mas tá difícil para ele, porque cada vez mais ele aparenta ser
um oportunista completo, né? Alguém que está a serviço de um projeto de poder pessoal que não deixa nada, nenhuma lealdade, nem o próprio partido, nem as promessas que ele fez para a população, nada disso vem antes que o projeto pessoal altamente ambicioso de poder dele. Ele queria ter sido candidato a presidente nesta eleição, não conseguiu. Eu acho que o Bolsonaro sabe muito bem que na próxima, se o Dória for governador, ele vai ser seu concorrente na presidência. Então não interessa nem um pouco a ele dar um apoio ao Dória nesse momento, por mais que o Dória tente colar. E com o Major Olímpio do próprio PSL dando apoio ao Dória, dando apoio ao Márcio França, fica muito difícil essa história que o Dória conta de que o Márcio França é esquerda, é o PT, é Márcio Cuba. Ele não é do PT, não está trabalhando só com o PT, ele está aí aparecendo como o candidato da política, digamos assim. E o Dória seria o da negação da política, mas está difícil para a população acreditar mesmo. Pelo menos a da capital aqui tem uma rejeição muito alta ao Dória. Só lembrando que esse discurso da negação da política e o discurso esquerda versus direita bem binário e bem sem nuance, eles estão num momento aí estão fazendo sucesso no país, estão fazendo sucesso inclusive em São Paulo. O Bolsonaro está muito bem aqui. Pode ser que a insistir nisso o Dória colha uma vitória mais adiante. Não vai ser uma vitória tão dilatada quanto a do Bolsonaro, certamente. Mas pode ser que ele esteja apostando no cavalo certo. Diga-se de passagem, é algo que ele fez desde o dia 1. Quando o Márcio França estava lá embaixo, ele enxergou que seria ele o seu oponente e não o SCAF e mirou nele. Então isso os trouxe ao segundo turno. Pode ser que o antipetismo e o voto anti-esquerda sejam tão fortes que isso seja suficiente para eleger o Dória, apesar dos problemas que ele tem, que são esses já conhecidos. Vamos observar, eu acho que ele é levemente favorito por esse zeitgeist anti-esquerda que tem no país. Ele está do lado dos cavalos certos, né? A questão é as pessoas acreditarem que ele está desse lado mesmo, né? Só e outra coisa, o que sai disso, né? No final das contas, o que sobra disso? Porque ganhar o governo de São Paulo como linha auxiliar do bolsonarismo, em certo sentido rejeitado, coloca o sujeito numa posição frágil pensando nacionalmente. Sem dúvida, só lembrar que aqui em São Paulo também é provável que ocorra debate. Isso é certo. Em grandes canais de televisão, inclusive. E a gente sabe que o Dória é muito bom como comunicador e, ao mesmo tempo, o Márcio França vai muito bem também nos debates. Verdade, né? sim. Isso pode ser mais um elemento aí. A eleição aqui tá boa, enquanto a outra já tá meio decidida, né? Já deixa a gente ser... Não diria boa, né, Vera? Assim, boa, os candidatos são muito precários, mas mais animadinha, né? Mais animadinha. É isso aí.